called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jordana e você está no Culto à Viva da Comunidade da Graça aqui de São Mateus. Então fique aí à vontade, onde você esteja, às vezes está em casa e voltando para casa, né? É um prazer a gente ter esse tempinho aqui para adorarmos a Deus e aprendermos juntos. Esse mês de agosto a gente está com uma série aí muito especial, que é Quem é Jesus? Então se você perdeu aí o primeiro episódio dessa série, depois que você terminar o culto aqui, você volta, vai ouvindo durante a semana. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E eu vou deixar aqui uma palavra referente ao que nós vamos aprender um pouco hoje sobre a série de Quem é Jesus. Então lá em João, no capítulo 15, no verso 5, diz assim: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, tendo uma identidade em Cristo, você recebe tudo o que precisa e você frutifica. Então, nós precisamos estar ligado em Cristo. Amém? Antes de nós passarmos aí para o nosso louvor, para o nosso momento de adoração, quero dizer para você, se essa palavra tem, esses cultos, né, tem abençoado a sua vida, curte, comente, deixa aqui nos comentários de onde você está falando, ou de que supervisão você é. A gente sabe que tem um pessoal aí de Atibaia que nos ouve, né? Está aqui presente com a gente todas as quartas-feiras. Então manda aí pra gente de onde você está ouvindo essa mensagem, que assim a gente pode se conhecer um pouquinho mais e a gente fica muito feliz. E também compartilhe essa mensagem, não deixe de compartilhar e abençoar outras pessoas. Para que você possa estar sempre recebendo os nossos conteúdos, se inscreva no canal aqui do YouTube da Comunidade da Graça. Então sempre que a gente estiver ao vivo, no culto tanto de quarta ou às vezes no domingo, você vai estar juntinho aqui com a gente, tá bom, querido? Outra coisinha bem importante, hoje, quarta-feira, nosso culto vai ter mais 2 palavras-chave e depois vai ser um sorteio ao vivo de quem vai ganhar aí o jantar especial do Dia dos Pais. Então, permaneça conosco nesse culto, anote as 2 palavras e já manda no WhatsApp da comunidade, que vai ser ali uma correria para a gente finalizar. E aí na live, depois que nós sairmos aqui do YouTube, nós corremos para a live no Instagram e já no finalzinho da live a gente vai sortear. Então, boa sorte aí para você. Fique conosco aqui no YouTube, depois vá para o Instagram, ali @CG São Mateus. E agora a gente vai para o nosso momento de louvor. Eu deixo vocês aí com esse momento onde vocês possam ofertar a Deus e tirar esse tempinho com o nosso Pai. Amém? Vejo você na semana que vem. Tchau, tchau. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas,
te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim. Quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano, ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Boa noite, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à viva da CG São Mateus Online. Para nós é sempre uma alegria ter você conosco, né? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não esqueça também, queridos, de deixar o seu like, né? Dê o seu joinha aí para nos ajudar na divulgação deste canal, dessas mensagens. E olha, deixe aí também o seu pedido de oração, coloque aí no chat. No final desse culto, lá na nossa sala de oração, através do Instagram CG São Mateus, nós vamos orar pelos pedidos que você está colocando aí, para abençoar a sua vida. E queridos, chegou o grande dia, hein? Hoje é o último dia para você anotar a palavra-chave, né, para você participar aí do sorteio para o Dia dos Pais. E o sorteio será ao vivo. Nós vamos fazer o sorteio na nossa sala de oração, através do Instagram. Acabando aqui o culto, corre lá para a nossa live, para a nossa sala de oração, porque nós vamos fazer o sorteio lá ao vivo e você será abençoado, beleza? Eu queria também pedir a sua participação, porque nesse mês de agosto nós estamos aí compartilhando com você uma série de mensagens com base no Evangelho de João. E essa série chama-se Quem é Jesus? E olha, queridos, o Evangelho de João é um evangelho evangelístico, sabe? Então compartilhe com seus amigos, alcance pessoas através dessa mensagem. Se você tem sido abençoado, divida isso com alguém. Deus vai usar a sua vida para abençoar outros. Combinado? Vamos orar para nós irmos à mensagem? Fecha aí os seus olhos. Senhor, obrigado por esta quarta-feira, por esta noite maravilhosa, que a Tua graça venha nos alcançar nesta noite, que Teu Espírito Santo nos dê um coração quebrantado para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos com o Senhor, e à medida que
vamos ouvindo a Tua palavra, que ela gere em nosso corpo cura, que ela venha gerar libertação, que venha gerar um ânimo novo, que possamos nos sentir ainda mais apaixonados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridão? Olha, eu quero aqui, antes de ir para a mensagem, ler para você algumas curiosidades sobre o Evangelho de João. Se você quiser anotar aí, olha só. Para quem foi escrito o Evangelho de João? Para entendermos aqui, vamos ver primeiro para quem os outros evangelhos foram escritos. Olha lá, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o rei dos judeus. E ele escreveu principalmente para os judeus. Já o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo e escreveu principalmente para os romanos. Agora, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, que escreveu especialmente para os gregos. Então, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo e Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Agora, o Evangelho de João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus, porém, ele é endereçado, foi escrito ao público geral, tanto para os judeus como para os gentios. Outra curiosidade, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque tem grande semelhança entre si. Agora, o Evangelho de João, ele é distinto dos demais, em seu conteúdo, em seu estilo, no seu propósito. Na verdade, 90% do Evangelho de João, ele não é encontrado nos outros, Isso é interessante. Então, são algumas curiosidades que eu queria dividir com você. E para introduzir a mensagem aqui, eu quero lembrar daquilo que nós falamos a semana passada. Nós falamos sobre quem é Jesus, que Cristo, ele é o Verbo encarnado. Ele se tornou gente, ele veio a este mundo para definir, para explicar e para expressar a Deus. Para que possamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Então, para que você tenha a sua vida transformada, você precisa ter um encontro com Jesus. Falamos disso a semana passada, que eu preciso crer que Jesus é Deus, que Jesus é o Verbo encarnado. À medida que eu o conheço, que eu tenho um encontro com Ele através das Escrituras, a minha vida é abençoada. Eu falei também para vocês como conhecer Jesus na prática. Como que eu posso fazer na prática para conhecer ainda mais Jesus? Lendo as Escrituras. Jesus se fez conhecido aos seus discípulos, falando dele desde Gênesis até Malaquias. E eu quero fazer uma correção aqui. A semana passada eu disse para você que Jesus fez isto lendo de Gênesis até Apocalipse, mas o correto é de Gênesis até Malaquias. Hoje sim, você pode conhecer a Jesus de Gênesis até Malaquias, porque a Bíblia está cheia de Jesus. Quanto mais eu ler as Escrituras, mais revelação eu vou ter de quem é Jesus, mais eu serei abençoado, amém? Então, se você quer ter a sua vida transformada, mergulhe na palavra, leia a palavra, ouça a palavra, estude a palavra e você será ainda mais abençoado. Por quê? Porque você está conhecendo mais quem é Jesus. A Bíblia diz que nós erramos e pecamos porque não conhecemos Deus, a palavra de Deus e o seu poder. Então conheça quem é Jesus e vai fazer toda a diferença na sua vida. A palavra para hoje, o tema de hoje é: quem é você? Anote aí, o tema da palavra desta noite é: quem é você? Você sabia que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus? Que você é filho de Deus? Nós precisamos crer que Jesus é Deus e por crer assim nele, Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então você é um filho de Deus. Agora, isto muda tudo, é a sua identidade. E olha, lá no Evangelho de João, abra sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 19 ao 23. Olha que interessante, quando perguntaram a João Batista quem ele era,
Sabe como ele respondeu de quem ele era? Qual era a sua identidade? Ele respondeu citando as Escrituras. É isso que nós precisamos aprender. Quem somos nós? O que a Bíblia diz a nosso respeito? Isso é maravilhoso, não é? Vamos ler aqui. Olha lá. João capítulo 1, versículo 19 diz assim: esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Então a gente vê aqui que João Batista declarou a respeito dele aquilo que estava escrito. E olha que interessante, irmãos, Jesus se revelou aos seus discípulos citando as Escrituras. João Batista declarou a sua identidade citando as Escrituras. E nós, o que a Bíblia diz a nosso respeito? O que a Bíblia diz? Quem é você? A Bíblia responde também quem somos nós. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 10 ao 13, declara sobre a nossa identidade. Olha aí, vamos ler? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você percebeu a resposta de quem é você? De qual é a sua identidade? Se você crê em Jesus, se você o aceitou como Salvador da sua vida, você tem agora o direito de se tornar filho de Deus. Então, querido, você é um filho de Deus. O Verbo se fez gente, Jesus se fez homem para que você se tornasse filho de Deus. Consequentemente, usufruir desses privilégios de ter Deus como um Pai. Você já parou para pensar nessa maravilhosa revelação, na maravilhosa graça de Deus que o transformou em seu filho? Você agora é um filho de Deus. Isto muda a sua história, muda o seu futuro, muda tudo. Se eu tiver esse entendimento e esse comportamento de filho de Deus, já pensou quantas coisas serão mudadas na minha vida? Quantas coisas eu posso realizar, porque o Espírito Santo agora habita em mim, habita em você? É disso que nós precisamos ter clareza e revelação. Todos que receberam Jesus como Senhor e seu Salvador se tornaram filhos de Deus. Se a Bíblia está dizendo que foram feitos, é porque antes não era, né? Há um jargão aí no mundo que todo mundo é filho de Deus. Não, existem pessoas que foram criadas por Deus, criação de Deus, mas para se tornar em filho de Deus, eu preciso crer que Jesus é Deus, confessá-lo como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Aí eu tenho o direito de ser filho de Deus. Amém? Então, quem é você? Você é um filho de Deus. O diabo, queridos, a tentação, as circunstâncias, elas vão questionar a sua identidade. O diabo fez isso com Jesus, ele questionou a identidade de Jesus. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos ler isso na Bíblia? Abra aí comigo em Mateus 4, capítulo 4, versículo 6. Olha o que aconteceu. Aqui, né, o diabo perguntando para Jesus: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito,
e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus rebateu respondendo sobre a palavra. Olha o que Jesus respondeu, Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, queridos, todas as vezes que as tentações, as circunstâncias ou o inimigo usar alguma coisa para questionar a nossa identidade, questionar quem nós somos, a nossa conduta, o nosso posicionamento, o que vamos fazer, a nossa identidade está firmada na palavra de Deus. Eu preciso agir, a minha conduta precisa ser conforme a palavra de Deus. É ela que garante quem eu sou, qual é a minha identidade. Então Jesus venceu lá a tentação do diabo declarando a palavra. Nós vamos vencer as nossas dificuldades, as nossas tentações, o que vierem para nos questionar, para colocar em xeque a nossa identidade. Como? Declarando a palavra de Deus, declarando que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Amém, queridos? E olha, lá em a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, 17, diz assim, ó, que Jesus, ele é a nossa identidade. Por quê? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Você é como Jesus, o Espírito de Deus habita em você, porque você é um filho de Deus. Você precisa crer nisso, e isso vai mudar todo o seu entendimento, vai mudar a maneira que você vive. Você precisa viver de acordo com a tua postura de ser um filho de Deus, alinhado com aquilo que as Escrituras diz a nosso respeito. E olha a promessa de Deus, se apodere desta promessa que eu vou ler para você aí, Romanos 8, 17, irmãos, esta promessa é maravilhosa, olha o que diz a nosso respeito, para os filhos de Deus. Vamos ler, Romanos 8, 17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, a palavra de Deus está declarando que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Todas as bênçãos, todo o poder, toda a autoridade que Jesus tem, porque herdou de Deus, a Bíblia está dizendo que nós também herdamos juntos com Cristo. Então você tem autoridade, você tem unção, você tem a natureza de Deus, você é um filho de Deus. Ande conforme a tua paternidade, conforme a tua identidade de filho de Deus. Não ande como um derrotado, cabisbaixo, né? Às vezes o pastor diz como um cão sarnento lá que fica lambendo as suas feridas, mas levante a sua cabeça, ore, leia, busque a palavra, busque a presença do teu Pai, do teu Deus. E ande como um filho de Deus, como aquele que pode vencer todas as coisas, porque o Espírito Santo habita em você. É assim que um filho de Deus deve se posicionar. Amém, queridos? A palavra de Deus está dizendo que agora nós herdamos tudo aquilo que Cristo herdou. Isso significa que nós herdamos juntos com Cristo. Se você quer saber o quanto você é herdeiro de Deus, é só saber nas Escrituras aquilo que Jesus herdou, porque você é herdeiro juntamente com Ele. Olha o que diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 22 ao 23, diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, nós herdamos todas as sortes de bênçãos quando Jesus morreu na cruz por nós. Nós herdamos cura, salvação, libertação, unção do Espírito Santo. Cristo é o tudo de Deus para nós nos dias de hoje. Tudo que Deus tem está em Cristo, queridos. Cristo é tudo em todos. Ele é o tudo de Deus para a sua vida, para você, para a sua família.
Creia nisso, por isso é importante saber quem é Jesus e quem é você. A provisão completa de Deus para cada um de nós está em Cristo Jesus. Amém? Quero ler outro texto aqui. Romanos 5,17 diz assim, ó: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Queridos, está falando a nosso respeito que eu e você, nós podemos reinar em vida. O que é reinar em vida? O que Deus espera de nós é que sejamos influentes na posição que nós ocupamos nesta terra, vencer as dificuldades. Não está falando, você nunca mais vai ter dificuldades. Não, nós vamos ter, mas nós vamos vencer, nós vamos reinar sobre as nossas dificuldades, vamos influenciar. Que tipo de influência devemos exercer neste mundo como filhos de Deus? A influência do reino, do caráter de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de salvar vidas. Seja um influenciador do reino de Deus, porque você é herdeiro deste reino, meu querido. Ande conforme a sua nova identidade. Seja um filho, reine, influenciando as pessoas através do amor, influenciando através da graça, do perdão, da misericórdia, dos valores do reino. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus, em João 4,34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Irmão, quando você tem revelação do propósito de Deus para a sua vida, você atinge o propósito para qual você nasceu. Jesus disse que não veio a este mundo para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então nós devemos fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Se você está confuso em relação à sua identidade, você será confuso no seu propósito de vida. Você vai dar tiro para todo lado. Se descubra realizando a obra de Deus. Se a sua vida está sem sentido, sem graça, sem sabor, comece a realizar a obra de Deus e você vai se descobrir em Deus, porque a vontade do Pai é que você continue realizando a obra dele. Isto é maravilhoso, irmãos. Olha o que diz Filipenses 2:3, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então que você faça a obra de Deus, Deus está te impulsionando, né? Deus está te encorajando, como vimos lá no culto de domingo. Deus está lá do céu dizendo para você: não pare, está doendo, mas não pare, está doendo, mas não pare, vá em frente, continue. Deus está te empurrando, está efetuando em você o querer e o realizar da parte dele, para que você faça a obra de Deus. Por quê? Porque você é filho. Filho realiza as obras do Pai. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero tratar com você: Jesus veio revelar o nome do Pai. Olha o que está escrito em João 17:6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então aqui, queridos, Jesus veio revelar o nome de Deus como Pai. Os judeus não tinham esse relacionamento com Deus de pai para filho. Eles chamavam Deus de Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Shalom, né, de Deus o Eterno, do Pai da eternidade, mas eles não chamavam Deus de Pai. E Jesus, né, veio revelar que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Lá em Romanos 8, capítulo 8, do versículo 15 ao 16, declara isso. Vamos conferir na Bíblia. Olha o que está escrito: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso respeito que somos filhos de Deus. Queridos, quando na Bíblia está escrito aqui Abba, Pai,
esta palavra na língua aramaica, né, traduzindo para o português, é papai, né? E os judeus, quando chamavam os seus pais, eles falavam Abba, Abba, né? Então traduzindo é papai, papai, né? Estão chamando Deus de pai. Então é uma maneira assim mais carinhosa de termos relacionamento com Deus. O Espírito Santo está falando aqui que nós devemos chamar Deus de papai, de ter relacionamento com Deus de pai, não um Deus soberano que está lá do céu só olhando a hora que eu pecar, que Ele virá e vai me fulminar, vai me castigar. Não, Deus ama você, Deus quer ouvir da sua boca: papai, me ajuda, pai querido. Ter um relacionamento com Deus de pai para filho, isto vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida. Quando você sabe que Deus é o seu pai, você se sente seguro. Por quê? Porque você aceitou Jesus e agora você tem o direito de se tornar um filho de Deus. Você sabia que Jesus sempre chamou Deus de pai? A única vez que Ele chamou Deus de Deus foi na obra da cruz, que Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi a única vez, mas no Evangelho de João você vê ali em todos os capítulos Ele falando: meu Pai, eu e o Pai somos um, eu vim para fazer a vontade do Pai, eu conheço o Pai. Qual é o relacionamento que você tem com Deus? Sabe, queridos, muitos crentes nos dias de hoje sabem que Deus é Pai, mas não tem esse tipo de relacionamento com Ele. E eu não condeno, porque eu não sei qual foi o tipo de relacionamento que você tem com o seu pai terreno. Qual foi esse tipo de relacionamento que você tem ali com o seu pai? Mas com Deus precisa ser diferente, porque Deus é poderoso para abençoar a sua vida. Nós estamos agora no mês, né, dos pais. A Bíblia diz que devemos honrar os nossos pais, independente do que eles são, se creem na mesma coisa que nós, na mesma fé que a gente, nós devemos honrar os nossos pais. E olha, queridos, eu quero entrar um pouco aqui nesse detalhe, lá em 1 Pedro, capítulo 2, 24, diz assim: que Jesus levou sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Sabe, nesta hora, quando Jesus se sentiu sozinho, Ele declarou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Ele sentiu ali que todo o pecado, o nosso pecado caiu sobre Ele. Ele pagou uma dívida impagável por nós, para nos tornarmos filhos de Deus. Então não despreze isto, tenha Deus como seu Pai. Muitos que se converteram ainda não conseguem entender isso e não reconhecem Deus, não têm um relacionamento de pai para filho. Para findar aqui eu quero ler, contar para você a parábola do filho pródigo. Você conhece, depois você confere lá na sua Bíblia, não vai dar tempo agora, tá? Essa parábola está lá em Lucas 15, aí você pode ler lá do versículo 11 ao 24, a parábola do filho pródigo. Nós focamos muito nas atitudes do filho, o filho pediu ao pai, esse pai tinha 2 filhos, um dele, pediu para que o pai repartisse a herança com ele, desse a parte dele da herança. E você pedir a herança ao pai antes de morrer, você está desejando a morte do teu pai, Mesmo assim o pai o fez, dividiu com ele a herança, deu para ele, e depois de ter gastado tudo, o filho se encontra em grande necessidade e deseja voltar para casa. E quando o menino volta, queridos, preste atenção nisso, quando o menino volta para casa, o pai o vê de longe, e o pai corre em direção a ele, e o abraça, e o beija, e troca suas vestes, dá um novo anel, uma nova sandália, novas roupas. O menino ainda estava cheirando a porcos, mesmo assim o pai o beijou. E que Deus quer falar com você nesta noite, independente da maneira que você esteja. Talvez você tenha
tem aprontado alguma coisa, você se afastou de Deus, está desanimado, você não tem esse relacionamento de pai e filho, você fez um monte de coisas erradas, mas o coração do Pai não está irado com você, Ele tem compaixão, tem amor por você. Quando Ele viu o menino, Ele correu e o abraçou e o beijou e restaurou a sua posição de filho. Deus quer fazer isso com você, quer te abraçar, quer te beijar, quer restaurar, não importa o quanto sujo você esteja, Deus quer você de volta. Ele não está preocupado com o seu pecado, está preocupado com a sua distância. Volte para Deus, volte para o seu Pai, porque Ele o ama. Ele não brigou, Ele não se irou, Ele apenas recebeu o filho, amou, abraçou, beijou, teve compaixão do filho. Deus quer fazer isso com você. Volte para o seu Pai. Amém, queridos? Vamos orar para que esta palavra continue abençoando a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra que escutamos nesta noite venha promover cura no nosso coração. Se estamos distantes de Deus, que possamos nos aproximar ao Senhor, como a parábola do filho pródigo, que possamos da maneira que estamos correr para os braços do Pai, porque sabemos que o Pai vai nos receber de maneira amorosa, cheio de compaixão, para nos curar, para nos libertar, para promover a vontade dEle na nossa vida. Que seja assim na vida dos meus irmãos que estão assistindo. Haja cura, haja libertação em nome de Jesus. Amém, queridos? Semana que vem eu vou continuar compartilhando sobre esta palavra. Você será ainda mais abençoado. Não perca a semana que vem. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Daqui a pouco nós vamos lá para a nossa live de oração. Lá haverá o sorteio e você será abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu querido irmão. Tchau, até a semana que vem. Até já na live. Tchau, tchau, querido. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palmas.